Hoje a gente vai falar de jejum intermitente. Como fazer, quando fazer, o que comer, o que quebra jejum e o que você não deve fazer. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje vamos desmistificar o jejum intermitente. Essa é uma das dúvidas que eu sempre recebo nas minhas redes sociais, então hoje eu resolvi fazer um vídeo bem completo para ver se eu consigo sanar uma boa parte das dúvidas de vocês. A primeira pergunta que eu sempre recebo é por que as pessoas fazem esse jejum intermitente? A gente faz jejum para conseguir produzir corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles são capazes de resetar os nossos genes. É quase como se a gente fizesse uma faxina assim no corpo e colocasse as coisas no lugar. Então isso faz com que o seu corpo funcione de forma mais eficaz, melhorando o seu perfil anti-inflamatório e antioxidante. Então você consegue ter vários benefícios, inclusive de doenças que geram dor, então doenças que são inflamatórias, e eu também consigo ter uma melhora na prevenção do envelhecimento, principalmente porque o nosso corpo ele consegue combater melhor os radicais livres. A segunda pergunta que eu sempre recebo é: qual que é o tempo ideal para se fazer jejum? Eu particularmente gosto de indicar para os meus pacientes fazer um jejum entre 16 e 18 horas. Essa quantidade de horas já é o suficiente para eu conseguir resetar os genes e eu acabo não sofrendo muito. Eu até posso fazer um jejum de 24 horas, por exemplo, mas acaba sendo um jejum muito sofrido e você não vai ter um grande benefício assim quando comparado com um jejum de 18 horas, por exemplo. E não existe horário ideal para fazer o seu jejum. Isso depende muito de qual horário que você sente mais fome. Então tem gente que não tem a menor fome à noite. Então você pode fazer o jejum no período da noite. Ou seja, você vai jantar por volta de umas 18 horas, começa a fazer o jejum por volta ali das 18h30, 19 horas, e você só vai consumir alguma coisa novamente na hora do almoço do dia seguinte, a partir ali do meio-dia. Agora vamos supor que você é daquelas pessoas que acorda morrendo de fome. O que você pode fazer? Você pode se alimentar das 8 às 15 horas e aí depois das 15 horas você para de comer e aí começa a fazer o seu jejum. Agora, a gente tem que ter em mente que jejum não é para ser feito todo santo dia. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. O que a gente tem de eficácia é fazer jejum intermitente de 1 a 2 vezes por semana e você pode fazer esse jejum para o resto da sua vida. Não tem problema, desde que seja de 1 a no máximo 2 vezes por semana. E de preferência nunca um dia seguido do outro. Então faz talvez na segunda e depois na quinta. Então assim, pelo menos tenta dar umas 48 horas entre um jejum e outro. O que quebra jejum? O que eu posso consumir enquanto eu estou fazendo jejum? O que a gente tem que lembrar é que macronutrientes sempre vai quebrar jejum. Ou seja, carboidrato, proteína e gordura quebra jejum. Então o que eu posso consumir enquanto eu estou fazendo jejum? Água, chá ou café, desde que você não utilize nem açúcar e nem adoçante. Eu sei que o adoçante, ele não tem macronutriente, porém ele atrapalha na produção de corpos cetônicos. Então você não pode adoçar nem o seu café, nem o seu chá. Outra pergunta que as pessoas me fazem é se limão quebra jejum. Meio limão espremido pela manhã com um copinho de água não tem uma quantidade significativa de carboidrato para conseguir quebrar jejum. Então você pode sim consumir meio limão espremido na água se você quiser. Agora, dentro dessa água, você não poderia colocar glutamina, creatina ou algum tipo de gordura, porque esses suplementos sim, eles contêm macronutrientes e eles vão sim quebrar o seu jejum. Por outro lado, os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, elas também não quebram o jejum. Então, se você está acostumado a consumir algum suplemento que é rico em vitaminas e minerais, você pode sim consumir esses suplementos na hora que você está acostumado, mesmo estando em jejum. Tá gostando do conteúdo? Então já aproveita para curtir esse vídeo e conta para mim nos comentários se você já fez jejum intermitente e quais foram os benefícios que você colheu com essa prática. Pode treinar em jejum? A resposta é
Depende. Se seu corpo estiver super bem adaptado a utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia, você pode sim malhar em jejum. Agora, se você percebe que quando você vai treinar em jejum, você não consegue treinar tão bem quando você consome um pré-treino, por exemplo, isso quer dizer que seu corpo não está super adaptado a esses corpos cetônicos e isso faz com que você perca o rendimento durante o exercício físico. Nesse caso, vale a pena você deixar o seu treino para o horário que você não está fazendo jejum. O que eu como quando acaba o jejum? Ou como as pessoas falam, quando abre a janela. Quando as pessoas falam, eu abri a janela, quer dizer que eu acabei o jejum e aí agora eu posso voltar a comer. O ideal é você fazer sempre uma refeição de baixo índice glicêmico. Então, preferencialmente, você colocar ali naquela refeição bastante legume, verdura e uma proteína. Essa proteína pode ser de origem animal, preferencialmente as proteínas brancas, então frango, lombo, peixe seria o ideal. Ou você também pode trabalhar com as proteínas de origem vegetal, como grão de feijão, lentilha, ervilha, só que numa quantidade pequena, porque elas contêm carboidrato e a gente não quer aumentar muito o índice glicêmico dessa refeição. Agora, se você faz o jejum pela manhã, o que você pode fazer é trabalhar com abacate, um ovo, você pode fazer um suco verde que você não coloca fruta, coloca apenas limão e os vegetais ali dentro. Dessa forma, você sempre vai começar a se alimentar com uma refeição de baixíssimo índice glicêmico. Emagrece? Sim, o jejum intermitente ele acaba ajudando no processo de emagrecimento, porque ele faz com que o corpo reduza a sua inflamação. Querendo ou não, célula de gordura é uma célula inflamada. Quanto menos inflamada ela estiver, mais fácil é para o corpo eliminá-la. Então você faz com que o seu corpo se torne mais efetivo ao longo da semana. Ou seja, se eu fizer jejum uma vez por semana, eu vou gerar um processo anti-inflamatório bem grande no meu corpo naquele dia e isso vai otimizar o processo da minha dieta ao longo da semana. Além disso, durante o jejum, é muito comum que o corpo utilize a nossa gordura localizada para gerar os corpos cetônicos. Então, além de você ter esse efeito a longo prazo depois, você ainda utiliza a sua própria gordura durante o momento do jejum para produzir os corpos cetônicos. E agora vamos para a dica bônus: como melhorar o seu jejum intermitente. Quando a gente pensa em jejum, a gente está querendo melhorar a nossa biogênese mitocondrial. Porém, tem alguns compostos ativos que vão auxiliar nesse processo da melhora da nossa mitocôndria. Então, a gente pode utilizar esses princípios ativos enquanto a gente estiver no período que a gente está se alimentando. Vamos lá para alguns deles. Então, extratos como de gengibre, uva, açafrão, café verde, chá verde, laranja moro são extratos que vão auxiliar muito nessa função da nossa mitocôndria. Além disso, o consumo de algumas gorduras antes das refeições principais, elas também vão ajudar bastante. Então, o consumo de uma colher de sopa dos óleos prensados a frio, de gergelim ou abacate ou abóbora, eles também vão ajudar bastante nesse processo da biogênese mitocondrial. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficar alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se tiver muita dúvida, eu volto com a parte 2 desse vídeo respondendo as dúvidas de vocês. Espero que eu tenha ajudado para clarear um pouquinho a mente de vocês e até para ajudar vocês a fazer um jejum bem feito, porque jejum mal feito, os malefícios podem ser maiores que os benefícios. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, aproveita agora para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e obrigada por assistir e até a próxima!